Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa branca e o tema da nossa aula de hoje é Primeiro Reinado, um Estado sem nação. Vocês se lembram o que é uma Constituição? Pois é, a Constituição é um conjunto de leis, normas que acabam regendo uma nação, um país. A nossa atual Constituição, que também é conhecida como Constituição Cidadã, ela foi promulgada em 1988, ou seja, ela foi debatida para poder discutir quais são os principais direitos e as principais normas para a nossa sociedade e ela rege até os dias atuais. E ela pode até ser modificada, mas todas as mudanças que ocorrem nela acontecem através da discussão e dos debates entre os deputados, e, nesse sentido, ela acaba sendo produto de uma discussão democrática. E quando precisa ser feita alguma modificação, ocorrem as chamadas emendas constitucionais. Mas nem sempre foi assim. Vocês sabiam que a nossa primeira Constituição, ela foi outorgada por Dom Pedro I, ou seja, ela não foi debatida, discutida pelos deputados e que chegaram a um consenso e promulgaram. Ela foi imposta pelo imperador. Então, isso nós vamos ver na nossa aula de hoje. Para início de conversa, Dom Pedro I, após sendo proclamada a independência do Brasil, ele precisava de uma série de instituições, do estabelecimento de leis. Só que esse período que ele governou, que foi de 1822, né, desde a independência, até a sua abdicação, ficou conhecido como Primeiro Reinado. A independência do Brasil e a coroação de Dom Pedro I estavam de acordo com os interesses dos proprietários latifundiários e escravistas. Na primeira imagem, à esquerda, nós podemos ver uma representação da aclamação de Dom Pedro I no Campo de Santana. E na imagem à direita, nós temos uma representação da cerimônia da coroação de Dom Pedro I. Para início de conversa, nós podemos perceber que Dom Pedro I teve, a princípio, o apoio de grandes latifundiários e que eram também escravistas, porque a escravidão fazia parte do contexto dessa sociedade e não havia nenhuma preocupação no sentido de querer abolir. Muito pelo contrário, ocorreram muitas negociações até que, por pressões internacionais, né, principalmente dos ingleses, a abolição chegasse a acontecer de fato, só já no final do período da monarquia. Agora, esse período do Primeiro Reinado, ele foi marcado por muitos conflitos, porque existiam grupos políticos divergentes. Existiam grupos que apoiavam o imperador, né, Dom Pedro I, mas existiam também grupos de liberais que queriam restringir o poder do imperador. E, nesse sentido, os conflitos que existiam entre deputados, né, políticos e imperador acabaram levando ao fechamento do Congresso, né, da Assembleia Constituinte. Dom Pedro tinha convocado essa Assembleia para elaborar a primeira Constituição do Brasil.
Mas com esses conflitos, ele percebendo que tinha interesses em restringirem seus poderes, ele acabou dissolvendo essa Assembleia e convocou um Conselho de Estado com apenas 10 membros para elaborar a Constituição de acordo com seus interesses. E dessa forma, em 1824, ele outorgou, ou seja, ele impôs a primeira Constituição do Brasil. A Assembleia Constituinte foi o palco de disputas entre elites conservadoras e liberais, tanto moderados quanto radicais, e atritos com o imperador Dom Pedro I, que também foram constantes. A primeira imagem à esquerda, nós vemos o detalhe de projeto da Constituição que restringia o poder do imperador e dos portugueses. Esse projeto acabou deixando Dom Pedro I inconformado e foi um dos motivos que levou à dissolução da Assembleia Constituinte. Na imagem à direita, nós vemos tropas do brigadeiro José Manuel de Moraes, que foi à Assembleia com um decreto imperial de dissolução da Constituinte. Entre as características da Constituição de 1824, nós podemos destacar que estabeleceu uma monarquia hereditária, constitucional e representativa. Estabeleceu a divisão em 4 poderes: o moderador, o executivo, o legislativo e o judiciário. As províncias não tinham autonomia administrativa. O voto era censitário e indireto, e as eleições divididas em 2 momentos. O cargo de senador era vitalício e a Igreja Católica era a religião oficial. Então deu para perceber que essa Constituição, apesar de ter algumas características liberais, elas acabavam mostrando alguns traços desse poder autoritário do imperador Dom Pedro I. Uma dessas características foi a criação do poder moderador, ou seja, nós tínhamos os poderes executivo, legislativo e judiciário, que estavam abaixo do poder moderador, que era um poder exclusivo de Dom Pedro I. Ou seja, ele poderia suspender qualquer decisão desses outros poderes, o que mostra que ele governava de forma extremamente autoritária, mesmo com essas características liberais. Uma outra coisa também que é muito importante a gente destacar nessa primeira Constituição é que o voto era censitário, ou seja, você tinha que ter um certo padrão de renda para poder votar. E as eleições, elas eram divididas em 2 momentos. Então, de acordo com a renda do cidadão, ele poderia votar nas eleições primárias, nos representantes que iriam fazer as novas votações. Então, essa Constituição até foi apelidada de Constituição da Mandioca, porque esse valor da renda muitas vezes era associada à quantidade de terras, né, de hectares, né, de terras que a pessoa possuía. Então, era uma Constituição extremamente excludente, porque a maior parte da população estava totalmente excluída desse processo político. Além da disputa entre conservadores e liberais, né, tanto os moderados quanto os radicais, Dom Pedro teve que lidar com problemas econômicos e também alguns conflitos, como movimentos de resistência à independência, né, na região da Bahia, do Piauí,
como também algumas revoltas separatistas, que foi o caso da Confederação do Equador, na região de Pernambuco, e que também acabou se estendendo por outras regiões do Nordeste, e também com a província Cisplatina, que tinha sido anexada ao Brasil, mas a população da região começou a lutar pela independência. Entre alguns conflitos que ocorreram no pós-independência, nós podemos destacar a Confederação do Equador, que ocorreu em 1824. Ela teve líderes pernambucanos que foram apoiados por líderes das províncias da Paraíba, do Rio Grande do Norte e Maranhão, que proclamaram uma república no Nordeste. Muitos desses participantes do movimento foram presos pelas tropas do Exército Imperial e líderes como Frei Caneca foram executados. Aqui à direita, nós podemos ver a imagem do cabeçalho do jornal em que Frei Caneca defendia ideias republicanas e convocava o povo à luta. Um outro conflito do período foi a chamada Guerra da Cisplatina, que ocorreu em 1825 e 1828. A região foi anexada pelo Reino Unido de Portugal e Brasil em 1821, só que os moradores nunca aceitaram o domínio luso-brasileiro. Os revoltosos se aliaram à República das Províncias do Rio da Prata, hoje Argentina, e Dom Pedro I declarou guerra ao governo de Buenos Aires. O conflito ele só acaba em 1828 com o reconhecimento da província da Cisplatina pelo governo brasileiro como livre. A região passou a se chamar República Oriental do Uruguai. Neste mapa, nós podemos visualizar a região da Cisplatina e a formação do Uruguai. A brutal repressão à Confederação do Equador, assim como os gastos com a Guerra da Cisplatina, contribuíram para a impopularidade de Dom Pedro I. E essa impopularidade ela começou a se tornar crescente. Essa falta de habilidade para lidar com os conflitos políticos, né, entre esses grupos políticos, com a morte de seu pai, Dom João VI, e o trono português ser assumido pelo seu irmão, Dom Miguel, e tudo isso acabou gerando também um descontentamento por parte de Dom Pedro e foram fatores que levaram à sua abdicação. Nesse contexto, nós podemos perceber que havia também um grande conflito entre grupos, tanto de latifundiários quanto de profissionais liberais, e grupos que apoiavam também o retorno de Pedro I a Portugal. E essa impopularidade, esse clima de insatisfação da população, de uma forma geral, acabaram pressionando, né, levando Dom Pedro I à abdicação. Inclusive, um fato que ocorreu alguns meses antes dessa abdicação foi a conhecida Noite das Garrafadas, onde portugueses e brasileiros acabaram se agredindo até com garrafas, né, aproveitando esse momento de instabilidade política e gerando um grande conflito até em termos de posicionamento político. Então, nós podemos perceber que, com esse período do primeiro reinado, ele foi marcado por uma tentativa de governo autoritário que acabou levando à impopularidade de Dom Pedro. A Constituição, a nossa primeira Constituição de 1824, ela foi outorgada
e carregava muito dessas características autoritárias, apesar de ser uma monarquia constitucional. E, além disso, a população, no modo geral, ela ficava completamente alijada desse processo político, ou seja, não tinha muita participação porque o voto ele era censitário, ou seja, somente as elites tinham participação nesse processo político. Agora vamos ao nosso desafio? Na figura ao lado, vemos a capa da Constituição de 1824 com o brasão da monarquia. Baseado na videoaula que você assistiu, vamos refletir. Que diferenças podemos encontrar entre a Constituição de 1824 e a nossa Constituição atual? A Constituição de 1824 permitia a Dom Pedro I governar de maneira autoritária? Vocês sabiam que após o primeiro reinado, com a abdicação de Dom Pedro I, não começou o segundo reinado? Mas isso é o assunto para a nossa próxima videoaula. Não deixem de assistir. E também não deixem de acessar o material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E até a nossa próxima aula.